Vê se melhorou. Tá mudo ainda? Confirma pra mim, por favor, se tá mudo. Vamos lá. Aí, tá. Então era o microfone mesmo, tá? Então talvez tenha algum som, porque eu tô num parque. Mas daí a gente vai calibrando. Perfeito. Qualquer coisa me avisem aqui, tá? Então o que a gente tá falando? Sobre a mudança externa e a permanência de quem nós escolhemos nos tornar, o alinhamento que nós já construímos. Então, vamos supor, você foi para um ambiente propício à mudança de um novo padrão, de hábitos que você quer construir que te levam a quem você quer ser. E isso impacta nos seus resultados, porque o ambiente ele é maior. Seja um ambiente externo, seja um ambiente mental, seja um ambiente emocional. Então você está num ambiente onde as pessoas são depressivas ou as pessoas são felizes, as pessoas se cuidam, as pessoas não se cuidam. E você, vou botar aqui uma ilustração, você foi para um cenário onde te auxilia a desenvolver um padrão de identidade comportamental, mental, emocional, que faz com que você se alinhe com quem você está se tornando. E você trocou de ambiente. E você foi para um ambiente que você lembra vários velhos padrões, que você vê pessoas que não estão alinhadas com quem você está se tornando. E aqui eu quero que você perceba uma coisa: o quanto que você está disposta a se manter comprometida com quem você escolheu ser, mesmo mediante a um ambiente oposto. Ambiente não é só o físico, ambiente é o que você sustenta internamente. E o que você sustenta internamente, emocionalmente, é a sua identidade. Quem você quer se tornar é sustentado por quem você escolhe ser. Por isso que a gente escuta muito, eu repeti aqui várias vezes, porque foi uma frase que eu ouvi muito na minha vida: ser para ter. Só que era muito vago. Inclusive teve lives de alguns anos atrás, inclusive do ano passado, que eu falava o quanto que é vago isso, né? Ser para ter. O que é ser? Ser é o teu estado emocional. Ser é o teu estado emocional. Ontem eu estava no aeroporto e eu ouvi uma frase, estava com fone ouvindo alguns estudos, algumas análises, e houve uma frase que me pegou bastante, que eu achei sensacional, que foi assim: você sabe que você atingiu um padrão de conexão espiritual quando você percebe que o medo já não é mais uma questão. Não é sobre os resultados que você tem, é sobre quem você se tornou. Você está mediante a um desafio, e este desafio não ser algo que vai te paralisar mais. É ali que você sabe que você atingiu um impacto emocional e espiritual, uma mudança de fato, uma mudança de ser. Nada externo abala o meu padrão interno de ser. Isso é uma maturidade emocional, isso é uma sustentação de identidade. Porque quando eu falo de identidade, é óbvio que ao longo da minha vida... Bom dia, Lu! Como eu tô contra o sol, gente, eu vejo pouca coisa aqui do que vocês estão mandando, mas eu tô alerta, tá? Só pra avisar. Que eu tô bem contra o sol aqui, porque daí vocês me enxergam melhor. Como pode melhorar. Mas voltando aqui o raciocínio... esse é o ser, né? Então o ser é um estado. E quando eu falo de identidade, eu falo sim com conhecimento de analista comportamental, com conhecimento de experiências que eu vou calibrando ao longo da minha vida com a idade que eu tenho. Porque lembrem, o processo de autoconhecimento, o processo de identidade, ele é um processo de vida. Ontem, quando eu tava indo para São Paulo, eu tava conversando com uma pessoa no carro e a gente tava falando justamente sobre isso. O como que a gente vê a geração que veio depois de nós e como a gente enxerga algumas pessoas que vieram antes de nós, né? Eu e essa pessoa, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente é os últimos
dos anos 90. E a gente estava falando justamente sobre isso, a pegada que muitas pessoas de 20 anos têm hoje e a pegada de pessoas que têm 40, 50, 60 anos têm. Então, foi uma estrutura diferente. Isso gera uma mudança na mentalidade, isso gera um padrão comportamental diferente. E é importante a gente entender como tudo isso funciona para nós. Então, só trazendo aqui, eu vou trazer tudo isso com experiência, com conhecimento, com análise, para que vocês entendam, mas o estado de ser é emocional. E esse é o ponto que a gente vai ancorar para refletir o despertar de hoje. Se o ser, ele é um estado interno e emocional, o ambiente externo, uma vez que eu já experienciei o estado que eu quero estar, ele não pode mais me afetar. O ambiente externo, ele é maior? Na maioria das vezes é. E principalmente para quem não teve uma nova experiência de ser, ou seja, não experienciou um novo padrão emocional e que gerou uma memória física. Presta atenção nisso. Um estado emocional que gerou uma memória física. Vou dar um exemplo simples. Sabe quem tem Alzheimer? Quem tem Alzheimer esquece das coisas. Mas ela não esquece do que ela sentiu. Porque existe uma coisa chamada amígdala cerebral, que tá aqui na nossa cabecinha, ela é muito pequenininha. Ela não esquece, ela é a parte do nosso cérebro que não esquece de nada. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Alguém maltratou ela, por exemplo, e ela esqueceu. Quando essa pessoa chega perto, vão perguntar, foi essa pessoa? Ela vai dizer que não, mas ela não vai querer que aquela pessoa se aproxime, porque a memória física do maus tratos ela não esqueceu. Ela esqueceu quem fez, ela esqueceu o que fez, mas ela não esqueceu. E essa memória está em nós. Para tudo. Tem coisas que você não entende por que você resiste, por que você procrastina, por que você não faz, mas você tem uma memória. Pode ter sido nos teus 2 primeiros setênios, do 0 anos até aos 14 anos. Né, que até os 7 anos a gente está muito ligada aos padrões emocionais aprendidos com a mãe, conectado com a mãe. E dos 7 anos, 8 anos aos 14 anos, nós estamos ligados ao como a gente vai se expressar para o mundo com os padrões do pai ou a ausência dele. Então, esses 2 primeiros setênios podem ter causado memórias ou outras experiências na sua vida. Memória de alto impacto gera uma lembrança. Então, essa lembrança nos faz ser. E tudo que você não está sendo é porque você não está experienciando um novo ser. Não é sobre apenas ter uma imagem sobre de quem você quer ser. Precisa? Bom dia. Precisa? Sim, precisa. A nossa mente inconsciente, ela é arquetípica. Significa que o meu inconsciente, ele só fala através de imagens e significado. O que é um coração? O coração, ele pode ser muita coisa. Ele pode ser um órgão, ele pode ser amor, ele pode ser família, ele pode ser afeto. Cada pessoa vai falar uma coisa. Uma criança pode dizer assim, são meus pais. Uma pessoa apaixonada vai dizer, é o meu amor. Um médico pode dizer, é um órgão que dá vida, né? Cada um vai falar uma coisa. Porque tem um campo semântico, um entendimento coletivo sobre aquilo. E você vai ter um resultado diferente de outra pessoa, porque a mesma imagem, o mesmo arquétipo, ou melhor, eu vou usar a palavra signo. Signo significa justamente uma simbologia. Porque eu utilizo muito, ambos são arquétipos, mas eu utilizo muito o arquétipo no aspecto da identidade. E aqui eu tô falando de imagens com significados. Então eu vou usar o nome signo. Isso é uma nomenclatura de análise comportamental. Esse signo, simbologia, ele tem um entendimento interno para mim e pode ser diferente para você. Isso significa, você vai ver um casal e você vai ter o entendimento de que é um casal e que o homem é mais velho, a menina é mais jovem, meu Deus, e cheio de crítica. Outra pessoa pode olhar um pai e uma filha, cada pessoa vai olhar
duas pessoas, né? Um casal de pessoas de formas diferentes. Isso são suas crenças, são seus valores, são as experiências que você aprendeu. E olhar para tudo isso de uma maneira pessoal é importante, porque mostra a forma com que você enxerga o mundo, se relaciona e bloqueia ou desbloqueia os seus resultados. Porque se você tá vendo algo que você sonha, eu sonho em ter um relacionamento, e você olha um relacionamento, vê duas pessoas, um homem e uma mulher, e julga isso como algo negativo ou ruim, significa que o signo, simbologia interna que você tem é negativa sobre relacionamento. E se a sua mente entende justamente este significado, uma imagem com um sentimento associado, e esse sentimento é negativo, você vai dizer, poxa, eu me dedico tanto para ter um relacionamento e eu não consigo. Não é que você não consegue, é porque você não entendeu como reprogramar o seu inconsciente para mudar o significado dessa mesma imagem. Então a imagem é importante? Claro! Só que o que vai fazer de fato com que você utilize essa linguagem de maneira positiva na sua vida não é apenas a imagem, é o significado associado, é o ser. Então quando você olha para essa imagem e você associa ele justamente ao sentimento do que você quer experienciar na sua vida, você se alinhou com isso. Isso é ser antes de ter. Porque quando você olha para aquilo que você quer e você vê aquilo de uma maneira que você está apreciando, que você está gostando, que você está achando que é positivo, e você predominantemente na sua vida, no seu dia, você sente isso, você está sendo, esse é o estado de ser, você experienciou. Por quê? Você já percebeu que às vezes você sonha com as coisas? Por que você sonha? Você sonha com a imagem, significado, né? O signo que está no seu inconsciente. Então, às vezes você quer prosperar e você sonha com as dívidas. Ali, nossa, eu amo o sonho. Sonho só mostra os arquétipos que estão armazenados no nosso inconsciente. Entendeu? Você pegou essa? Se você começar a perceber os sonhos que você tem... Ah, mas eu não tenho sonho. Não existe não ter sonho, tá? O que acontece? Dependendo do estado de frequência cerebral que você estava ao acordar, você não lembra. E muita gente não lembra, muita gente resiste por muito N motivos, né? Você pode ter tido pesadelos, bloqueou os sonhos, os sonhos aqui, dormir e sonhar. Enfim, N coisas, tá? Mas você... Sem dúvidas, isso é científico, tem sonhos. E os sonhos estão revelando os arquétipos, os signos que estão no seu inconsciente. Então, eu tô dormindo preocupada. Ok, se você está dormindo preocupada, qual é a informação que você tá botando no seu inconsciente para fortalecer alguma experiência? Tudo isso vai causar um sentimento no físico, no teu corpo físico. Que nem a pessoa que tem Alzheimer. Quais são os sentimentos, qual são o estado de ser que você está tendo experienciar? A primeira vez que eu ouvi, você vai ter que experienciar, eu senti dor no estômago. Eu pensei, putz, mas agora vai vir só bomba para mim experienciar. Não era bomba. Era muitas experiências que não eram habituais na minha vida, mas de coisas que eu queria ser. Por isso que diz, vai no restaurante, toma uma água no restaurante. Por quê? Isso é uma experiência física que gera um novo estado de ser. Poxa, eu pertenço aqui. E eu vou te dizer uma coisa, seja físico ou mentalmente, porque você pode ir para uma ambiência física ou mental. Ou seja, criei um cenário na minha mente que eu estou em um lugar, tananã, numa viagem que eu quero experienciar. Sua mente foi antes. Isso é chamado de memória de futuro. Sua mente foi antes, ela experienciou. Ou você está no lugar fisicamente. O que eu quero te trazer com qualquer uma das experiências que você vai construir seu novo estado de ser?
Isso é a base do fortalecimento da nova identidade, tá? Você precisa permanecer no ambiente até se sentir parte do ambiente. Vou repetir. Você precisa permanecer no ambiente até se sentir parte do ambiente. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Você vai numa loja. Vou dar o exemplo de quando eu fui a primeira vez na Louis Vuitton. Nossa, eu sempre achei a Louis Vuitton não necessariamente a mais incrível. Mas eu sempre achei lindo as bolsas da Hermès. Não tem loja da Hermès aqui. Mas eu sempre achei incríveis. E eu sempre disse que um dia eu queria aquilo na minha vida. Eu não conseguia passar nem sequer na porta, nem parar na vitrine. Qual a possibilidade de eu ter... Não foi. Ok. Qual a probabilidade de eu ter isso na minha vida? Muito pequena. Por quê? Porque eu não me permiti viver o ser, experienciar. Eu preciso criar uma memória nova, uma experiência. Meu corpo precisa resistir, sentir, para que eu comece a ser antes daquilo ser natural para mim. E eu entrei na Louis Vuitton. E eu fui tão bem atendida. E eles me mostraram as bolsas. Óbvio que eu não ia comprar naquele momento. Entendeu? Não ia. Mas eu tava ali pra experienciar. E eu fui ali, eu senti, eles me trataram bem. E eles me deram a bolsa pra me experimentar. E eles falaram que aquela bolsa, e daí, se eu quisesse o modelo que tivesse em Paris, eles encomendavam. E eu vivi aquela experiência. E eu fiquei ali até eu dizer, uau, caramba, eu quero voltar aqui. Pela bolsa? Não, eu quero voltar aqui pra ser atendida dessa maneira. Meu Deus, que incrível, que atendimento incrível. Às vezes a gente vai num lugar com desconforto, porque aquilo ainda não é natural pra gente. Tem muita coisa que é normalizada, mas não é natural. Normalizado são coisas que você repete na sua vida. Tá no automático, mas não necessariamente tem a ver com aquilo que você de fato merece, com aquilo que é a sua identidade, com aquilo que você de fato acredita e gosta. Enfim. E você vai ter uma experiência e fica totalmente desconfortável. Você não se permite viver aquilo. E você vai embora. Só que, qual foi a memória que você criou desse ambiente? De que você não pertence a esse ambiente. E que você não quer passar por esse desconforto de novo. Então, às vezes, você vai lá, você experiencia uma viagem, você vai no restaurante e você se sentiu tão mal porque você não se permitiu experienciar que você nem quer voltar. Então, a memória que era para construir e ancorar a nova realidade se tornou uma memória que você quer repelir. Por isso que eu digo, permaneça no ambiente até que você entenda que esse ambiente é parte de você. Por exemplo, numa live eu falei, hoje iPhone é parte de mim. Um dia era uma coisa que eu queria, hoje é tipo assim, ok, meu celular é um iPhone e o que isso significa? Nada. Não significa nada pra mim. Porque já se tornou normalizado esse padrão. É o que eu gosto, enfim, eu acho que é um bom celular e é só isso. Não tem mais nada. Mas antes era, meu Deus, isso significa algo, isso significa um estado. Todo signo significa um significado. Todo signo significa uma ambiência. Signo, simbologia, tá? Não tô falando de signo astrológico, entendam isso. Tô falando aqui nomenclatura de análise comportamental. Todo significado, ele representa algo. Ele representa um grupo, um pertencimento, uma identidade, um padrão de realidade. Então, quando você olha, mas uma bolsa Hermès, nem sei o que é uma bolsa Hermès. Ok, isso significa um grupo. Uma bolsa do Camelot significa um grupo. Uma bolsa da Renner significa um grupo. É certo ou é errado, é caro ou é barato, não é sobre isso. É sobre qual é o padrão de ser grupo que aquela pessoa se conecta. As pessoas podem ter a mesma quantidade financeira. Cada uma vai comprar de uma marca. Bom dia. Cada uma vai comprar de uma marca. Cada uma vai se conectar com uma pessoa.
por causa dos valores que aquilo carrega, por causa do significado inconsciente que aquilo carrega. Quem comprar uma bolsa Louis Vuitton cheia de logotipos e quem comprar uma Hermès muito discreta podem ter o mesmo valor financeiro, mas é totalmente diferente. Quem comprar no Camelot e quem comprar na Renner, e a bolsa pode ser o mesmo preço, vai por mim. Às vezes é literalmente o mesmo preço. Se conecta com um grupo totalmente diferente. Eu conheço pessoas que não compram dentro do shopping e gastam mais do que gastariam dentro do shopping, porque não se sentem pertencentes a estar numa ambiência de um shopping. Então perceba que não é sobre o preço das coisas, é sobre o estado de ser que cada pessoa ancora. E isso representa uma ambiência. As pessoas que você senta ao lado mostram o quanto que você está calibrando ou negando um novo padrão. Se você vai numa festa e daí tem umas pessoas que fisicamente, posturamente, com o comportamento, você se identifica mais, você vai querer ficar ali porque é confortável. Nesses últimos meses, digamos assim, nesse último mês, eu passei por experiências do qual eu disse, caramba, eu tô mudando. Por quê? O meu padrão era, se tem alguém que eu conheço, eu vou ficar perto. Porque eu me sinto confortável. Eu sou uma pessoa tímida, eu já falei pra vocês. Eu sou e tá tudo bem, eu me recarrego, meu perfil se recarrega eu estando sozinha, então eu preciso de momentos sozinha. Não é que eu estou me isolando, eu preciso, isso é parte da minha análise comportamental. Então são dois perfis, uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida. Agora, isso não pode ser desculpa para que você repile algumas experiências que vão te fazer se tornar quem você quer ser. Então eu sei que eu preciso me recarregar, eu preciso caminhar sozinha, eu preciso ficar um momento sem falar com as pessoas, mas o resto do tempo eu preciso estar alinhada com quem eu quero ser. E é uma pessoa que vai se comunicar com muitas pessoas, é uma pessoa que vai se expressar cada vez melhor e tá tudo bem. Eu preciso do meu padrão, mas eu também preciso desenvolver novas habilidades que me alinham com o meu propósito, com quem eu quero ser. Perceba isso. Nem tudo que é natural está normalizado e nem tudo que é normalizado é natural. Perceba isso, você vai fazer coisas que você não está tão habituada para que você tenha os resultados que você quer. Gente, eu tô queimando aqui no sol, então eu vou dar uma caminhadinha, uma passeadinha com vocês para até enxergar melhor. Vou ficar por aqui. Aqui tem sombrinha, como pode melhorar. Então vamos lá. Acabei de falar, nem tudo, nossa, 1000 vezes melhor. Vou conseguir até enxergar vocês. Ok, nem tudo que é natural está normalizado e vice-versa. Então entender isso faz com que você possa desenvolver essas habilidades e entender as tuas características para que você possa ter mais facilidade de alcançar esses resultados. E eu percebi que eu estava conectando com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, falando sobre outras coisas. Então, por exemplo, teve uma festa que eu tava, que eu fui falar sobre eu ter corrido uma maratona com um grupo de pessoas que correm internacionalmente. Então eu digo, caramba, outros aspectos meus, não tem nada a ver com o trabalho, nada a ver com o meu conhecimento, mas tinha a ver com a minha experiência. Foi muita contribuição. Então, se colocar à disposição de se conectar com mais pessoas, mesmo não sendo o seu maior perfil, porque faz parte do seu perfil também, experienciar coisas novas. Você quer viver aquela realidade? Seja. Você já entendeu. E esse é o despertar da live de hoje. O despertar da live de hoje é você entender que para você ter aquilo que você quer, você precisa criar uma experiência emocional que gere uma memória física. Como você se sente em relação a isso? Você permaneceu naquele lugar até você se sentir pertencente? Você sustentou uma conversa até você se sentir parte dela? Putz, mas eu não sei conversar sobre isso, ok? Anota, pergunta. Nossa, eu fiz uma live essa semana ou semana passada, não sei. Mas que foi justamente assim, não custa perguntar, não custa de fato. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Não custa perguntar.
Grande parte das coisas que você quer ter de resultado, elas estão baseadas nas coisas que você não perguntou. Não perguntou para uma pessoa, não perguntou numa live, não perguntou numa caixinha de pergunta, não perguntou quando a pessoa estava na sua frente. Você pode receber um não, mas você já tá dando um não por não perguntar. Ai, mas imagina, não quero incomodar. Eu era essa pessoa, não queria incomodar. Ai, imagina, a pessoa vai me rejeitar. Então limpa a rejeição em você, porque você está rejeitando de você alcançar o teu objetivo porque você não perguntou. De fato, as pessoas que têm os resultados que você quer ter, elas não se incomodam em falar. Pessoas melhores não se incomodam em falar. E eu digo melhor no sentido de ela já alcançou aquele objetivo, ela já calibrou aquilo, é parte dela. Ela não tem medo de perder aquilo. Nós só temos medo de perder o que não é nosso. Identidade, uma vez que ela é ativada, ela não tem como se perder. Eu vou te mostrar aquilo que eu faço. Eu vou te responder como eu faço. Porque isso é meu. Às vezes a gente tem medo de perder porque a gente não estabeleceu, a gente não confia que a gente é bom naquilo, a gente não acredita que é aquilo. E se eu te falar, você pode ser melhor do que eu vou perder o meu lugar. Esse é o pensamento de quem não sustentou uma identidade. A falta de confiança. Então, por exemplo, assim, eu posso te ensinar o meu método? Posso? Eu sei que a forma que eu entrego, só eu entrego. Porque não tem outro lugar a minha visão. Pode ter o meu método, mas a minha visão não. E a sua também é única. Então, quando você entende que tem coisas que só você pode fazer, essas pessoas que têm uma identidade, uma confiança ancorada em si mesmos, eles não vão ter problema de te responder. Quem tem medo de te responder é quem ainda não acha que é e só fica tentando ter para mostrar para os outros. E tá tudo bem ter. A diferença é, isso me define? É a única coisa que me define? O que eu tenho é a única coisa que me define? Se o que eu tenho é a única coisa que me define, numa enchente você pode perder tudo. Agora, se o que te define é a sua identidade, você pode perder tudo e você ganha tudo com um dobro. Entendeu a diferença de eu tenho e a diferença de eu sou, por isso que eu tenho? Essa é a grande diferença. O que você tem, se você pode perder, não é seu. Se você tem algo, mas que embaseia que você tem porque você é, se você perder, você continua tendo. E tudo que você dá, você ganha. Esses tempos eu ouvi, eu tava ouvindo o podcast, eu ouvi essa frase no podcast. Até foi o podcast do Joel J com o autor do livro Café com Deus Pai. E daí esse cara, ele falou assim, não vou lembrar do nome dele, mas é do Café com Deus Pai. E daí ele falou assim, tudo que a gente dá, a gente não perde. Tudo que a gente dá, a gente não perde. E só entende isso quem tem identidade ativada, tá? Só de fato sente isso quem tem identidade ativada. E daí ele falou assim, o Joel perguntou pra ele, o Joel J, como assim? O que a gente dá, a gente não perde, mas se a gente deu, né? Como assim a gente não vai perder? E o filho desse cara, ele falou assim, que ele tinha ido um dia, tava em São Paulo, tava no Uber, naquele dia ele tava muito estressado, e o cara do Uber puxou assunto com ele. E ficou puxando assunto com ele, sobre como é que tava a vida, e disse que o cara falou que ele tava no Uber, trabalhando ali, que ele tinha perdido tudo, mas ele percebeu que o cara não tava se vitimizando, mas tava puxando assunto. E daí ele tranquilizou, ele tava um pouco irritado, mas ele disse que ele ficou mais tranquilo e ficou ouvindo a história e tal. E ele falou que sentiu de abençoar a vida daquele cara com R$1.000. E ele falou, era só R$1.000. Para algumas pessoas não é só 1.000, né? Mas ele disse assim, era só R$1.000. Ele podia fazer isso, ele fez isso. E daí o cara falou, você mudou a minha vida. E daí ele falou, como assim? É só R$1.000? Como é que eu mudei a vida? Tipo, não tem como você mudar a vida de uma pessoa com R$1.000. E daí ele falou, cara, eu tava juntando há muito tempo o dinheiro e eu não conseguia completar o valor
para que eu pudesse comprar mercadorias e voltar a vender e construir minha loja. E ele precisava de R$1.000. Quando ele conseguiu os R$1.000, ele iniciaria então essa loja. E por que a gente não perde tudo aquilo que a gente dá? Para ele foi só R$1.000. Para aquele homem, era ele voltar a empreender, ele voltar até a loja dele. E esse cara nunca vai esquecer de que alguém, um homem, mesmo que ele não lembre o nome, um dia doou para ele o valor que fez ele voltar a empreender. Ele sempre vai estar na história, talvez os netos dele. Imagina se essa loja cresce tanto que vira uma grande empresa que vai para os netos e esse cara vai falar: olha, um dia um homem me doou tanto e eu comecei a empreender e hoje nós temos essa empresa, esse legado, essa prosperidade. Então a gente nunca perde o que a gente dá, porque o que a gente dá é uma semente. Ou uma semente. Se você é o dono da árvore que dá frutos, é infinitos os frutos. Só que essa uma semente cria uma nova árvore e essa árvore dá novos frutos. Percebe que a semente que nós damos para o outro frutifica. Vou usar uma metáfora verdadeira. Minha mãe, as amigas dela estão sempre se doando por semente, galho. E daí, cansáveis vezes, né? Minha mãe doou alguma planta e a planta da pessoa que ela doou cresceu muito, a dela queimou, estragou, e daí essa pessoa doou de novo pra ela e doou pra outra amiga. Então assim, tudo que a gente doa, a gente nunca perde. Seja porque a gente plantou, e eu já tive amigas que falaram frases pra mim e elas falaram assim: mas você tá sentindo isso hoje? Mas você me disse isso. Entende? Você plantou algo bom no outro e ele fortaleceu aquilo quando você tava esquecendo. A gente não perde o que a gente doa, mas só doa quem tem. Então, vamos supor que a nossa identidade é uma árvore, ela tem raízes que são nossos padrões. Ela se fortaleceu no desenvolvimento e ela começou a dar fruto. Esses frutos são compartilhados. Mas tem estação que essa árvore não vai dar fruto. E quem vai abastecer os seus frutos pode ser aqueles que plantaram da semente que você deu. Ou pode ser que a sua árvore comece a ser uma grande plantação. Eu não sei o que vai acontecer. Mas você sabe quem você é. E isso é identidade. E quando nós não exercemos a nossa identidade, não é só nós que perdemos. São muitas pessoas. Porque o que a gente carrega, a nossa experiência, a nossa história, que ela pode se transformar em livro, que ela pode se transformar em lives, que ela pode se transformar em conteúdos. Hoje a minha história, a primeira vez que eu tive coragem de abrir uma aula, sabe? Tá lá, dentro da comunidade Raízes, no treinamento Consciência L. E eu digo assim, caramba, hoje eu escuto os depoimentos e eu digo, eu sei o medo que eu tinha, mas eu venci aquele medo e eu gravei aquelas aulas. E eu sei que eu plantei, hoje eu entendo o que eu plantei na vida das pessoas e continuo escolhendo plantar. Porque vai vir dúvidas. Mas se você for maior do que as dúvidas, se você for maior do que o ambiente não vai te machucar e ele não vai te prejudicar. Maturidade é você perceber que as coisas acontecem para que você se desenvolva e não porque você é uma vítima. Maturidade é perceber que para os teus resultados acontecerem não é um milagre, é uma escolha de você ser muito genuíno e falar assim, eu estou disposto a pagar esse preço ou não estou disposto a pagar esse preço. Teve uma situação na minha vida que eu estava diante de 2 preços a mim pagar. E um eu estava mais disposta do que o outro, mas
estar disposta a pagar aquele preço vai me colocar diante de situações que eu não estava disposta antes a lidar. Mas eu preferi lidar com essas situações do que pagar um preço mais caro naquele momento. Porque pode ser mais leve. E daí, o preço se torna caro quando a gente resiste. Então, se essa situação mais leve, vou aceitar ela. É mais leve, por que precisa passar pelo mais difícil? Só porque não quer lidar com algumas questões. Então, maturidade é você entender que tudo se apresenta para que você se torne quem você diz que quer ser. Então, veio uma dificuldade, veio uma crítica, aquilo não é para te machucar, aquilo não é para te enfraquecer, aquilo é para te fazer enxergar o que está internamente em você, sendo o seu padrão de existência, o seu padrão de ser. Se você quer ser uma mulher segura, uma mulher independente, e daí acontece uma situação e você se sente insegura, percebe que não é para que você seja menor ou não alcance seus objetivos. Tá aparecendo um padrão que era o seu antigo ser, insegura. Então, quem você tem que se tornar para ser uma mulher que os seus resultados carregam muita segurança? Ser a segurança. Então, aquela situação é uma bela situação. É uma situação que mostrou o que você estava sendo, para que você mudasse. É aquele exemplo que eu dei do filme da Moana, e eu acho maravilhoso. Quando ela tá no meio do oceano, ela já tá metade do caminho para onde ela tem que ir, metade do caminho para voltar para casa. E ela fala assim, me ajuda. Daí dá uma tempestade, o barco dela vira. E ela disse, poxa, mas eu só pedi ajuda? Eu pedi ajuda e meu barco virou. E daí ela se acorda, no meio da tempestade, né? Ela se acorda assim, exatamente no lugar onde ela tinha que estar. E se a gente disser assim, se o meu barco virou... Se hoje eu me desestabilizei, mas eu estou focada em ser aquela mulher, eu estou focada em ter aquele resultado, obrigada. Não tô entendendo, meu barco tá virado. Mas obrigada, porque aqui tá me mostrando uma coisa que eu estava sendo. E eu entendi hoje que eu preciso ser. Ser é meu estado emocional. Se eu me sentir insegura, obrigada por me mostrar que eu ainda tenho segurança. Porque daí eu entendi. Se eu ainda tenho segurança e eu quero ser segura, eu preciso melhorar aqui. Melhorar o meu cenário interno, melhorar a comunicação interna. Então, o cenário, ele é externo. E o externo tem muitos padrões que são maiores do que você. Um padrão de pessoas que tem um padrão financeiro que talvez não é o que você queira. Um padrão emocional que não é o padrão emocional que você queira. Um padrão de várias situações que talvez não é o que você queira. Só que se tiver ancorado da visão madura de que tudo que se apresenta para você é para que você cure, você tem dois caminhos. Você pode buscar um outro caminho e sair desse cenário. Às vezes vai te gerar um pouco mais de desconforto, um pouco mais de dedicação. Você vai estar no cenário adequado, mas você vai ter que acelerar no processo para ser aquilo e estar e se sentir pertencente daquele ambiente. Ou você vai permanecer no ambiente onde você está e também ser maior do que isso internamente, para que o externo não te domine e você volte para aquele velho padrão. De qualquer maneira, o cenário interno vai ter que ser uma decisão de ser maior. Porque esse é o seu ser. Quando você se alinha com o seu ser, não tem como você não ter aquele resultado. Porque o seu corpo, ele vai seguir a sua mente, a sua identidade. Ele vai seguir a sua mente, a sua identidade. Não tem como não. E eu sou a prova viva disso. E eu experienciei isso e falei com muitos atletas. Eu fiz isso na minha maratona. Essa foi a prova que eu disse assim, meu Deus. É isso. Porque naquele momento eu não tinha treinadora, eu não tinha ninguém. Por isso que eu falei, o que hoje eu cada dia mais tenho confiança de mostrar pra vocês e que eu estou cada dia mais aplicando consciente em áreas diferentes da minha vida. A primeira vez que eu fiz conscientemente foi em 2024, quando eu corri uma maratona. E eu tomei a decisão em 2023. E naquele momento eu sabia que a minha identidade de ser uma corredora deveria ser maior do que qualquer outra coisa. E quando eu mudei a minha identidade e eu me alinhei com o comportamento, eu corri a maratona, peguei minha medalha e eu melhorei 2 horas do meu pace no meio da corrida. Pace é tempo de corrida, tá?
eu fiz isso na prova, porque naquele momento eu era uma corredora. Terminei a prova, já não era mais, porque não é a minha escolha. Mas eu ancorei aquilo. Então sim, naquele momento meu corpo não tinha os nutrientes necessários, eu não estava qualificada, eu estava acima do peso. Tudo o contrário para uma pessoa que vai correr uma maratona. Mas a minha identidade estava ancorada. E eu não tô falando para você fazer em situações adversas. Mas eu tô te falando que sim, o cenário externo muitas vezes vai te mostrar as coisas adversas. E você vai ter que ser maior. Naquele momento, ser uma corredora era maior. Ninguém ao meu redor corria daquela maneira. E eu precisava ser. Óbvio que eu respeitei os limites externos. E talvez hoje os seus limites externos seja a condição financeira, seja o ambiente que você tá. Eu não sei. Mas você precisa decidir que a identidade que você define tem que ser maior. E uma vez que você se alinhar com ela, você pertence a um novo ambiente, as coisas vão ter que acontecer. Porque você não vai mais agir com medo, com insegurança, com incapacidade, com dúvida sobre quem você é. Você vai agir com confiança, com clareza, com as suas principais habilidades. É sobre isso. Isso é ser para ter. Eu tenho porque eu sou, porque eu pertenço, porque é natural para mim. Se você tem um bom carro na sua garagem, quem disse que ele é bom? Você quer outro carro. Por que você quer outro carro? Você quer outro carro porque aquilo é natural para você. Você vê um melhor. Só que para outra pessoa, aquilo é o sonho da vida dela. Quem viveu a vida inteira com uma Mercedes não sonha com uma Mercedes, para ela é natural. Quem viveu a vida inteira com Corsa pode sonhar com uma Mercedes. O que é realidade? Realidade é tudo que é natural para você ou normalizado. E é aquilo que você se sente pertencente, isso é realidade. Quando alguém diz volta para a realidade, ela tá te chamando para ir para um lugar onde você se sente acomodado, onde você se sente parte. Só que eu tô te convidando a estabelecer um novo estado de ser, a se sentir pertencente da realidade que você quer, a permanecer nesse lugar até que de fato você diga eu pertenço a isso. E se eu pertenço a isso, não interessa o que eu vou fazer. Não interessa quando vai acontecer. Interessa que isso é parte da minha vida. Isso é a minha realidade. E eu estou alinhada com ela. Então o cenário externo vai te mostrar muitas outras coisas. Mas o que você é internamente é o que é maior. Então o ambiente, ele é maior. Mas escolha qual ambiente vai ser maior. O seu ambiente interno, quem você é, quem você escolhe ser, quem você escolhe se alinhar, ou o ambiente externo. O ambiente onde os padrões, as outras pessoas, onde os padrões que são repetitivos se mantêm na sua vida. É uma escolha sua. E também pode ser uma escolha sua ter esse acompanhamento, ter esse olhar. Então, nos meus acompanhamentos individuais, eu tenho tanto um olhar para a sua análise profunda, quanto para reprogramação desses padrões inconscientes. Se você quer saber sobre os atendimentos, pode comentar aqui, essa live fica salva, também vai para o YouTube. Ou pode me chamar no direct, contato ali na minha bio. De qualquer maneira, me contacta para que a gente possa conversar e eu possa te auxiliar nesse processo. Tá bom? Amo sua vida. E a gente se encontra na segunda-feira às 9 horas. Vou deixar então aqui essa reprise para que você possa reassistir, pensar, anotar. Desperta nesse lugar de entender que ser é um estado emocional, é um ambiente interno que você sustenta antes de ter. E se permita experienciar aquilo que você escolhe ter na sua vida. Não vá num lugar e fique retraindo. Vá num lugar que você quer estar e se permita sentir os cheiros, sentir o ambiente, conversar com pessoas novas. Talvez para você não seja tão difícil. Para mim era uma coisa bem desafiadora. Mas eu percebo hoje a diferença interna. Quando eu mudei de ambiente, dos lugares onde eu estava experienciando isso e fui para um outro ambiente natural, o quanto que mudou
internamente muitos aspectos em mim. Então, a experiência muda tudo. A experiência é eu pegar o emocional e passar pelo meu corpo como uma memória. E quanto mais eu faço isso, mais eu gravo essa nova memória no meu corpo, mais eu pertenço a um ambiente onde de fato eu quero ancorar uma realidade. Quer sustentar seus resultados? Entenda como sustentar a sua nova identidade, tá bom? Conta comigo. Estou aí nos atendimentos individuais para nossa comunidade também Raízes, com a Luciana no Garoto, comigo, com a Amanda, olhando para o seu emocional, para a sua cura terapêutica, para os seus processos internos, seu desenvolvimento pessoal e também para um planejamento, porque não tem como você só ficar no autoconhecimento e não saber como implementar. E nós estamos juntas nisso. A nossa comunidade é linda, a Lu também tem os atendimentos dela, somos especialistas em áreas diferentes e é muito complementar o nosso trabalho, né? A Lu é minha sócia e a gente tem o treinamento e tem os acompanhamentos, então olhar também para você é muito importante, se identificar no seu processo é muito importante. Então eu sou especialista em identidade, em desenvolvimento do comportamento a partir do seu inconsciente. A Lu vai trabalhar no seu emocional, olhando para sua criança interior, olhando para o seu relacionamento, olhando para esses padrões emocionais, vibracionais, e tudo vai te fazer alcançar o teu objetivo. Beijo, beijo, gratidão, Isa, gratidão a quem estava aqui. Quando ficar no ar, já compartilhem com mais pessoas. Esse despertar é importante. De fato, eu peço para que vocês compartilhem, porque quanto mais pessoas entenderem isso, mais rápido todos nós mudamos o padrão coletivo. E o ambiente externo está mais alinhado para o despertar, para a facilidade, para a verdadeira identidade de todo mundo. Tá bom? Beijo, amo vocês. Excelente final de semana.